paz do nosso Senhor Jesus. Uma abençoada terça-feira. Até aqui o Senhor nos ajudou e a sua alegria sempre será a nossa força. Deus tem uma palavra para te abençoar hoje e Ele quer te mostrar com ela o poder que o Espírito Santo possui. Filho e filha, o doce Paráclito pode transformar a tua vida poderosamente. Ele pode fazer o que os nossos olhos e os nossos sentidos não compreenderiam. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, diz a palavra. O Espírito Santo nos conduzirá e capacitará em um desenvolvimento para aprender a obediência à palavra de Deus, em nossos sofrimentos e ser levado à perfeição assim como Jesus foi. Muitas vezes não sabemos o que fazer diante de uma decisão, diante de uma resposta que temos que dar, porque queremos sozinhos resolver. Não é dessa forma que devemos agir, porque se assim fizermos, certamente vamos escolher errado. Quem é direcionado pela ação do Consolador e age conforme a vontade de Deus, não teme errar, não fique em dúvida, e por mais que não entenda no primeiro momento, confia. Antes de Jesus ascender ao céu, ele disse aos seus discípulos que enviaria aquele que iria ensinar e orientar todos aqueles que creem nele. A promessa de Jesus foi cumprida menos de 2 semanas mais tarde, quando o Espírito Santo veio em poder sobre os crentes em Pentecostes. Agora, quando uma pessoa crê em Cristo, o Espírito Santo imediatamente se torna uma parte permanente da sua vida. Mas como é que podemos reconhecer a orientação do Espírito? Como podemos discernir entre os nossos próprios pensamentos e a sua direção? Afinal, o Espírito Santo não fala com palavras audíveis. Uma das maneiras mais importantes, meus irmãos, para reconhecer a orientação do Espírito Santo é conhecer bem a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte definitiva de sabedoria sobre como devemos viver e muito mais que conhecer o que Deus quer para nós, devemos a todo momento pedir um coração novo que aceite a vontade de Deus para a nossa vida. Renda-se à ação do Espírito Santo e a sua vida terá uma direção. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
É importante notar que temos a escolha de aceitar ou não a orientação do Espírito Santo. Quando conhecemos a vontade de Deus, mas não a seguimos, estamos resistindo à obra do Espírito Santo em nossa vida. E o desejo de seguir o nosso próprio caminho o entristece. Maria fez exatamente ao contrário. Ela teve dúvidas em um momento inicial? Sim, teve. Mas se rendeu ao que Deus havia reservado para ela, pois confiava. O pecado habitual nos cegará ao que o Espírito Santo quer nos dizer através da palavra. De nós mesmos não podemos fazer nada. Há coisas que aparentemente são muito boas, mas estão repletas de erros e falhas. Nem sempre podemos fazer o que gostaríamos, mas teremos as forças necessárias para fazer o que devemos. O Senhor nos dará forças para tal. Nós precisamos dar atenção ao que o Espírito está falando, meus irmãos. Precisamos ser persistentes nas nossas orações e sensíveis sobre aonde o Espírito quer nos levar. Talvez você esteja muito guiado pelo que está vendo ou ouvindo, mas precisamos orar por coisas que sejam guiadas pelo Espírito. E como sinal da sua fé, proclame nos comentários: Senhor, usa-me como Tu queres. O Espírito Santo nos é dado para dirigir a nossa vida a fazer a vontade de Deus. Ele nos fortalece e capacita para isso. Quando buscamos saber qual é a vontade de Deus, não andamos às cegas, pois Sua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Pai amado, Pai querido, a Sua vontade chega até nós através do Espírito de luz e que saibamos acolher a cada chamado, a cada decisão, a cada renúncia. Não podemos agir sozinhos. Que essa certeza norteie os nossos dias. Que o medo, que a frustração de muitas vezes querermos fazer do nosso jeito não sejam barreiras para não ouvir a Sua voz. A Sua vontade em nossa vida sempre será acompanhada do Seu amor e do Seu cuidado. Obrigada, Senhor, por mais esta palavra que nos visita e nos alimenta em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem esta palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela tua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe.